ocorrendo um desses fatos explorados que a gente comentou. Aqui são as coberturas, né, e assistências que estão disponíveis na nossa pólice, né, no nosso produto. Nós mexemos muito no produto Vida Individual há pouco tempo, e a gente vai mexer muito também nessas coberturas do Vida Coletivo. Tá? Recentemente eu fiquei sabendo que a gente vai colocar algumas coberturas novas, não vou dar spoiler aqui, até porque tem que estar lá nas condições gerais, tudo bonitinho, mas exemplo, aqui eu já tenho o DIT no coletivo, que eu não tenho aqui na apresentação, tá? Mas eu vou mostrar lá no portal, quando vocês tiverem esse tipo de demanda, vocês incluem lá num campo de observação DIT, doenças graves, que ainda não foi incluído no portal. Essa apresentação ela vai estar disponível para vocês, assim como alguns folhetos, condições gerais, médico na tela, um guia de médico na tela que a gente acha extremamente importante, tá? Então isso tudo vai ser disponibilizado para o João, e ele vai estar colocando lá no portal da Baeta para estar acessível para vocês. Tá? É isso aí. A gente tem o nosso portal, que é o Baeta Academy, que tem todos os nossos treinamentos lá, todas essas apresentações, além do nosso treinamento aqui que está sendo gravado, que vai ficar lá. Essas apresentações, se vocês quiserem apenas elas, para ter como um apoio, a gente fornece lá também, tá bom? Aqui em termos de cobertura, eu não vou entrar assim no detalhe do detalhe, tá? Mais à frente a gente vai entrar num guia de assistências, vocês vão ver isso aqui com mais detalhe, tá? Mas aqui a gente tem morte, né? Aqui, com extensão inclusive para cônjuges e filhos. Aqui a gente tem algumas limitações de percentuais, 50% para o cônjuge e 10% para os filhos. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Morte acidental, né? Invalidez parcial total por acidente. Aqui entra aquela famosa tabela de açougueiro, né? É horrível falar esse nome, mas são percentuais a partir de alguns membros, né, que venha sofrer perda. A ACF é uma cobertura nova, que é a acessibilidade física por acidente. Ela nada mais é do que uma invalidez, desde que você atinja 50% da tabela de IPA, que é essa acima, invalidez permanente total ou parcial por acidente, o segurado já teria direito. E essa acessibilidade ela visa justamente o conceito, né, a adequar residência e automóveis. Né? Exemplo, colocar o câmbio na parte de cima do volante, às vezes o pedal, né, aquela parte da embreagem, algum banco, né, um pouco mais acessível para cadeirante, adaptações externas, né, que são para aqueles furgões, né, para poder o cadeirante entrar por ali. Na parte de residência, no caso de banheiro, piso, ferros, isso tem muito mais detalhado lá no guia. Tá? Invalidez permanente total por acidente é a mesma praticamente da IPA, só que a IPA é total parcial, né? A IPTA é total. A IPDF, que é uma invalidez também, mas é uma invalidez por doença, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela lá na frente. Verbas rescisórias é extremamente interessante, porque quem recebe essa verba a partir do sinistro, né, do óbito do funcionário, é a empresa. E esse recurso ajuda na questão da rescisão contratual daquele funcionário. Doenças congênitas, no caso aqui, é o nascimento, né, do filho com algum problema e que eventualmente precise de tratamento no futuro. Doenças graves, essa é extremamente importante, né, porque entra a questão de câncer e outras doenças. Recentemente nós fizemos uma mudança nessa cobertura. No Vida Individual nós temos 30 patologias, né, que é uma das maiores número de patologias no mercado, e no Vida em Grupo a gente está trazendo esse conceito também, só que a gente está fazendo por combos. Tá?
No Vida Individual a gente fez uma mudança há pouco tempo e estamos fazendo por combos também. Auxílio Cesta Básica nada mais é do que um cartão, né, voltado para a alimentação da família, e pode ser em pagamento único ou em 12 créditos, né, em 12 parcelas lá no cartão. Aqui a gente tem um diferencial no funeral, sendo que essa parte de cobertura, né, que a gente comenta aqui em cima, o funeral que é para o titular, para a família, cônjuge, filhos e enteados, conforme o imposto de renda, né, declarado lá no imposto de renda, ou funeral ampliado, que é o cônjuge e os pais aqui, os sogros, entram sem limitação de renda, de idade, tá? Perdão. Então, se eu tenho 60 anos e meu pai tem 85 anos, não tem limitação de idade, ele pode entrar nesse funeral ampliado, tá? Sendo que aqui, nessa parte do funeral, isso aqui serve para reembolso ou para 0800, para assistência. A família vai optar aqui ou pelo reembolso, ela faz todo o procedimento junto ao, né, ao cemitério, todo o preparativo, arca com esse custo, e a Sul América ela vai reembolsar conforme o valor da cobertura e mediante a apresentação da nota fiscal. Se a nota fiscal saiu o nome de um parente, a gente vai acreditar o nome e o CPF que está lá no parente. Tá? Então, ou um ou outro, quer dizer, ou reembolso ou prestação de serviço que é acionado pelo 0800, que é a central da Sul América. Aqui embaixo, já aproveitando essa linha de cobertura, funeral individual família ampliado, é a mesma coisa, só que é só prestação de serviço, né? Só 0800. A família entra com a nossa central, comunica o sinistro, vai apresentar lá a certidão de óbito, né, algumas documentações, e eles vão providenciar todo o trâmite para fazer a parte do enterro. E aqui também a gente tem, lá no guia de assistência, tudo que está coberto dentro dessa prestação de serviço. Urna, né, sala de espera, toda a preparação, translado, se for o caso, né? Às vezes o funcionário trabalha aqui no Rio de Janeiro, mas ele tem residência fixa em São Paulo ou em outro estado. Então, esse translado também está coberto, né? Lembrando que a cobertura aqui é nacional, tá? Não é internacional. Aqui a gente tem algumas assistências, como automóvel, caminhão, bike, residência, pet, né, sexta natalidade, tudo. Lembrando que aqui, ó, automóvel, isso não é um seguro de automóvel, né? É uma assistência. E aí dentro de assistência, o que a gente pode colocar? É guincho, né, reboque, algumas coisas nesse sentido. Então, novamente, lá no guia, a gente vai ter tudo isso lá separadinho, tá bom? Até aqui tá bacana, seguimos. Tem alguma dúvida? Perfeito. Normalmente tem muita dúvida aí no funeral, né? Mas. Tá tudo tranquilo aqui. Corretores, se tiverem alguma dúvida com relação a até essa parte aqui, onde o Ney apresentou, pode escrever aqui no chat que a gente vai puxar aqui na tela agora, tá? A Etna Corretora está perguntando se há diferença entre seguro coletivo ou corporativo. Ao meu ver, é o mesmo, né? O seguro coletivo você só faz, o estipulante tem que ser um CNPJ, né? Perfeito. Então, ao cotar, você vai colocar o número do CNPJ, ele já vai puxar o nome, estado de cadastro, a atividade econômica, né? Já puxa isso tudo para vocês. Então, é CNPJ, é empresa, né? O estipulante é empresa. Eu vou falar um pouco mais lá na frente, quando eu estiver no portal. Pode haver subestipulantes. Exemplo, eu tenho um grupo de empresas, eu sou sócio em comum, eu, Ney, eu pertenço à empresa X, Y, Z e por aí vai. Então, eu estou dentro do contrato social de cada empresa. E eu quero fazer um seguro coletivo, né, para todas essas empresas. Então, eu posso puxar a matriz, vamos dizer assim, né, eu como estipulante, e colocar todas as outras empresas, CNPJs e tudo, sendo subestipulante. Eles vão estar dentro de uma mesma apólice, mas separadinho lá para faturamento, tudo bonitinho. Tá?
Perfeito, perfeito. Podemos seguir. Aqui, Peraí. Não, apareceu uma pergunta aqui da Sônia. Ela está perguntando quais as categorias que não são aceitas nesse seguro. atividades, né, Sônia? Isso. Obrigado aí pela tua participação. Cada seguradora ela tem, vamos dizer assim, um apetite de risco, né? Vou te dar um exemplo aqui, tá? Mineração. Como eu te falei, eu entrei há pouco tempo na companhia, eu ainda não tenho conhecimento assim a fundo de todas as atividades, as que são mais agravadas, as que são menos agravadas, as que são recusadas. Mas eu imagino assim, uma mineradora que trabalha com explosivo, né, com dinamite e tal. Quer dizer, esses profissionais são profissionais que estão em bastante risco, né? E muitas vezes os capitais deles são bem elevados, 500 mil, 700 mil e por aí vai. Então, não tenho como te confirmar agora em relação à Sul América, mas é provavelmente uma atividade que poderia ser recusada. Mas o que eu peço para vocês é o seguinte: tudo que vocês tiverem em termos de cotação, passem para a gente, né? Eu já peguei, por exemplo, empresas que são empresas de engenharia, que são os caras que fazem toda a parte de planta de obra e tal, não sei o quê. Eles não estão lá no dia a dia, lá na explosão da pedra, né, do mármore e por aí vai. Então, passem para a gente, né, a gente vai analisar o grupo, idade, capital, ver se é um seguro novo, se não é, se a massa já é tratada, se já teve sinistralidade no passado ou não, como que foi essa sinistralidade, e aí a gente vai dar a nossa posição, tá? Não deixem de cotar, ok? Beleza, porque a Sônia ela tá falando que ela tem demanda aqui com motoristas de caminhão, sabe se é... Tem um pouco mais de risco, né? Mas, novamente, coloca pra gente. Exatamente. Assim, o ideal, né, Ney, é fazer a cotação lá Fazer a cotação e passar pra gente. No portal, isso. por exemplo, se for um grupo, né? Eu vou passar as idades aqui, tudo para vocês. Às vezes vocês têm, na cotação, vocês têm uma resposta na hora, real time. Né? Se estiver dentro da idade é aceitável, né? Se não estiver afastados, às vezes você recebe a cotação na hora. Se estiver afastado, aí o afastado tem que ir para a subscrição, para a área, para poder fazer uma análise. Se tiver uma idade superior, a gente aceita também. Vai olhar, né, analisar toda a massa, vai ver quantas pessoas tem acima lá de 65 anos, por exemplo, e vai verificar, né, o capital, se é elevado, se nada, se compromete aquela cotação ou não. Tá? Não deixem de cotar. E olha só, mais uma perguntinha aqui. A Aline Dias está perguntando se o funeral ampliado também entra pais e sogros. Então, o funeral aqui que eu estou falando é o titular, o familiar é o cônjuge, os filhos enteados, se tiverem no imposto de renda, né, até 21 anos, ou até 24 anos se estiver estudando. E o ampliado, a palavra ampliado aqui no produto, ela traz justamente isso. Ela traz a família, né, o cônjuge, os filhos enteados, e traz os pais e sogros sem limite de idade. Os pais e os sogros não têm limite de idade. Ah, Ney, o meu pai é falecido, mas minha mãe é viva. Eu não tenho sogros. Eu não tenho como separar somente para o pai, somente para a mãe, somente para a sogra ou somente para o sogro. Na verdade, entra todo mundo. Né? Se eventualmente a pessoa vier a entrar num relacionamento mais à frente, casar e tiver o sogro, esses sogros, se a pólice estiver ativa, tudo bonitinho lá e tal, né, eles entrariam também. Ah, eu sou solteiro hoje, casei amanhã ou depois. Se eventualmente, né, ele não contrataria porque ele seria sozinho, mas ele tem, por exemplo, a mãe. Aí ele contratou obrigatoriamente o familiar ampliado. Se ele vier a casar, o cônjuge lá na frente estaria também segurado nessa pólice. Ok? Perfeito. Acho que eu vou entrar aqui. Isso, tem mais vamos avançar. Não, vamos avançar. Tá. Vamos avançar. Tem mais aqui, esse maisinho aqui da cobertura. Ele vai abrir para a gente quais são as coberturas por morte, invalidez, doença, outras coberturas e o funeral. Aqui vocês vão ter isso um pouco mais aberto,
Lembrando que nas condições gerais, você vai ter isso tudo no detalhe. Tá? Eu não vou me estender aqui, porque eu já falei um pouquinho, né? Morte acidental, morte do cônjuge, né? Limitada a 50% do capital do titular, do segurado. Morte do filho, também limitada a 10% ou a R$10 mil do capital do titular. Eu tenho aqui coberturas por invalidez, né? Eu tenho invalidez parcial total por acidente, permanente total por acidente ou permanente total por doença, né? Aqui é aquela tabela do açougueiro que eu falei, né? Eu perdi os 2 olhos, então, pela tabela, eu tenho 100% de invalidez, né? Perdi uma perna e um ombro e um braço, eu teria, se eu não me engano, 100% de invalidez. Então, na verdade, você tem um rateamento, né, por conta desses membros, né? A questão de invalidez aqui funcional, às vezes as pessoas comentam, né? Essa doença funcional é quando ele está virando o olhinho. Mas, na verdade, não é bem assim, tá? Nas condições gerais, ele dá até uma clareza melhor sobre isso. Tem 2 regras lá. Tem uma regra de pontuação, que você tem que atingir 70% daquela pontuação, quando você não tem as doenças que estão descritas lá, né, como sendo decorrentes de doença coberta que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomicas do segurado. Quer dizer, a ideia aqui é que o segurado perca, né, ele fica dependente de uma outra pessoa. Tá? Por isso que eu acho sempre bacana, às vezes, olhar um pouco melhor as condições gerais, porque ele vai te dar uma noção melhor sobre essa cobertura. Tá? Então, essa questão aí do segurado estar virando o olhinho não é bem assim. Ótimo. Aqui eu tenho doenças congênitas, né, que é no caso do nascimento de um filho portador, né, de doenças congênitas, que necessita de acompanhamento médico e tratamento especializado. Né? Isso tem um prazo, né? O filho nasceu agora, eu tenho um prazo para dar entrada nessa cobertura, senão ela expira. Né? Assim como outras coberturas dentro de uma pólice. Né? Eu faleci agora, por exemplo, a família tem até 2 anos, né, para poder entrar com esse sinistro, senão ele caduca, né, senão ele expira. Tá? Assim como outros que vocês vão ver lá na frente. Doenças graves, essa eu acho extremamente importante, né, toda a pólice ter essa cobertura, por conta de tudo que a gente vive hoje, né, essa vida agitada, questão da gente carregar alguns genes, né, se a gente for ver o histórico de nossos pais, né, meu pai, por exemplo, minha mãe morreram de câncer, então, eventualmente, talvez meus irmãos, né, a possibilidade da gente carregar alguma coisa nesse sentido é bem maior. Né? Talvez no caso deles tenham sido por outras circunstâncias, né? Mas sempre tem essa possibilidade. E além do câncer, a gente tem outras patologias, né? Acidente AVC, né? Transplante de órgãos, coração, fígado, medula, pâncreas, insuficiência renal crônica e cirurgia coronariana. Lembrando que a gente fez uma mudança, uma alteração, inclusões nessa cobertura, e a gente está colocando, se eu não me engano, as 30 patologias, mas por combo. Né? Você pode escolher grupos de combos, são 5 combos, que isso vai mexer no preço da fatura, claro. Você preencher os 5 combos, né? Mas o ideal é que tenha todos. Né? E realmente você vai ter maior cobertura, vamos dizer assim, em relação a essas doenças, a essas patologias. Aqui fala um pouquinho de verba rescisória. Né? Em caso de falecimento do segurado, a cobertura garante a empresa, tá? Não é o beneficiário que recebe. A empresa contratante é que recebe essa indenização para auxiliar, né, as despesas efetuadas lá na rescisão do contrato. Né? Auxílio de cesta básica é o que eu comentei,
né? São 12 parcelas em pagamento único, ou aqui está até um pouco estranho, mas na verdade você pode receber em parcela única ou em 12 parcelas, num cartão de alimentação. DMHO também é extremamente importante, nem toda empresa tem plano de saúde, né? Então, na verdade, aqui visa cobrir, né, qualquer despesa que você tenha, despesa médica, hospitalar ou odontológicas, né, se o segurado sofrer algum acidente pessoal coberto, né, e eventualmente, se ele tiver essas despesas, vai entrar com sinistro através da central, vai identificar qual foi o procedimento, o que ocorreu, e até o limite contratado, né, ou até o valor lá gasto, ele vai ter essa cobertura. Tá? Tudo bem até aqui? Senão sim, temos algumas perguntinhas aqui. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Mas aí tem umas que é sobre funeral, que é da Etna Corretora, perguntando se o estipulante, né, que são os sócios, podem colocar no grupo pais, sogro e sogra no plano ampliado? Pode colocar no plano ampliado. Deixa eu voltar lá. Tá vendo aqui nessa tela que eu mostrei? Uhum. E eu volto lá em seguida. O seguro funeral é individual do titular, o familiar, e esse ampliado aqui é o cônjuge, os filhos, enteado, conforme o imposto de renda, e o pais e os sogros sem limite de idade. Tá? Então pode sim colocar lá Perfeito. Perdão, na pólice. Tá? Agora, a Helenice, ela está perguntando se a verba rescisória tem limitador. Tem um limitador de R$10.000, eu vou mostrar para vocês à frente. Tá? Eu acho até que, particularmente, a gente poderia aumentar um pouquinho isso, né? Porque muitas vezes você vai rescindir um contrato de um funcionário, ele tem algum tempo, e às vezes isso chega até numa empresa pequena a R$40.000, né? Então talvez os 10.000 não seja o suficiente, é uma coisa que a gente pode levar lá para a área de produtos. Perfeito, acho que podemos avançar. Tá, aqui tá vendo? A gente volta com funeral ampliado, né? E aqui ele comenta, ó, pais e sogros sem limite de idade. Tá ok? Eu vou entrar aqui rapidamente nas assistências. Algumas, pessoal, eu falo, é extremamente importante, porque se a empresa não só valoriza o seu funcionário, em algumas coisas vocês vão ver aqui, até no desligamento, né, em questão de relocação profissional, mas também alguns pequenos serviços, né, que podem ser efetuados na empresa, que podem vir até abater, né, se for comparar o preço de um profissional desse, da fatura que eles pagam mês. Né? Se eu tenho lá uma fatura de R$300 por mês, por exemplo, e contrato lá no mês 2 profissionais a R$150, R$200, eu já paguei a fatura daquele mês. Né? Então, é importante, é interessante ter essas assistências. Tá? Aqui a gente fala de bem-estar. Né? Então, eu tenho esse bem-estar pessoal que é para o funcionário, né? Assistência residencial, assistência a filhos, segunda opinião médica internacional, vou contar um caso aqui sobre isso, personal fitness e muito mais. No guia de assistência vocês vão ver isso aqui melhor. Essa opinião médica aqui, eu tenho um caso que não é da Sul América, é um caso de uma outra congênere que eu trabalhei. Essa opinião aqui é nos Estados Unidos, não é em outro país, mas aconteceu com uma diretora dessa empresa que eu prestava serviço, pela congênere, que ela foi mordida numa pandemia lá de carrapato, se eu não me engano, em Itaipava, lá em cima, né? Região serrana. E aqui no Brasil não se descobria o que acontecia com ela. Tinha a questão de glóbulos brancos ou glóbulos vermelhos, acho que era glóbulos brancos, que estavam caindo muito, e ela estava se definhando, e não achavam uma solução para o diagnóstico dela. Então mandaram toda essa documentação lá para fora, né?
E como era um país que tinha, né, essa questão de criação de cavalo, né, que era normal lá para o país, descobriram, mandaram aqui todo o diagnóstico e conseguiram reverter essa situação. Então é uma coisa que muitas vezes é extremamente barata, né, e que eventualmente, né, nessa linha de esporádico, né, venha a ajudar bastante. Questão de vítima de crime, né, tem mais a ver com táxi, né, assistência médica, orientação para obtenção de documentos. Aqui, se eu não me engano, também, no individual a gente tem pagamento para uma babysitter, tá? Se ela tiver um filho pequeno, tiver internado, não tiver ninguém para cuidar, a gente pode vir a ressarcir até 5 dias, se eu não me engano, esse custo para ela, tá? Isso vai estar um pouco mais descrito lá na guia de assistência. A parte residencial, então, nem se fala, né? Chaveiro, eletricista, profissionais em geral, serviços de vigilância e segurança, roubo, furto e residência. Não é seguro residencial, tá, gente? É só assistência. E tem uma quantidade de itens que vocês vão ver isso mais na frente. Suporte para o segurado que utiliza, né? Desktop, notebook, que é interessante também. O profissional hoje está cobrando caro por isso. Psicólogo na tela, tá vendo? Aqui ele já te dá até uma ideia de quantidade de utilização por ano. Então, se eu tiver até 100 segurados na pólice, cada segurado pode utilizar até 3 vezes por ano, né? E daí vai, quer dizer, acima de 1.000 segurados, o uso seria ilimitado. Essa parte de médico na tela aqui, eu vou entrar aqui super rápido, tá, gente? O que é o médico na tela, né? Telemedicina hoje, ela já está com uma legislação própria e já autorizada. Então, vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Se a pessoa tiver com alguma febre, alguma infecção, não estiver bem, não tiver condições, talvez, muita gente às vezes não tem condições de procurar aquele médico dele, né, que é habitual, ele liga para a nossa central, informa, né, o tipo de sintoma que ele está tendo, é passado para ele um médico, né, que é um médico mesmo, tá? Não é enfermeiro, nada disso, e esse médico ele pode inclusive receitar, né, que isso hoje tem uma legislação sobre isso, uma medicação, né, um anti-inflamatório, um antibiótico, pode receitar várias outras coisas, encaminhar talvez até para um outro profissional. Então, esse médico na tela hoje, só para vocês terem uma ideia, no individual, todo mundo que faz vida individual ou previdência nova já tem direito. No vida em grupo, no vida coletivo, ele teria que fazer essa cobertura, perdão, eu entrei, saí? Teria que contratar, né, essa assistência para poder ter direito. Aqui são aquelas assistências referentes a automóvel, né, motociclista, caminhão, bike. Eu não vou entrar muito aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, então talvez aí eu tenha um pouco de preocupação com o tempo, né? Essa parte aqui de assistência empresarial, isso aqui é para a própria empresa, né? Abertura de porta, perdeu a chave, quebrou, reparo elétrico, reparo hidráulico, substituição de telha, troca de vidro. Aqui é assistência, tá? Mão de obra, não tem material. O material é por conta da empresa, né? A mão de obra não. A mão de obra vai ser feita por esse profissional, tá? Check-up empresa, né? Serviços para empresa de instalação de interfone e tal, limpeza de caixa d'água, calha. Isso também é bem interessante, né? Fazer manutenções nesse sentido, que evita certos custos lá na frente. Descarte sustentável, né? Aqueles móveis lá, aqueles eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, né, que não são mais utilizados, ele pode pedir para retirar, né, que também é interessante, e hoje você às vezes tem que pagar um carreto, até para poder retirar alguma coisa e jogar fora.
Aqui são questões de cesta básica, né? Cesta natalidade, pet. Pet é bem bacana também, né? Hoje em dia, então, a gente brinca muito que para entrar na nossa equipe tem que ter um cachorro ou um gato, porque todo mundo hoje tem um cachorro ou um gatinho. Alguns até tem mais, né? Tem 3 cachorros, 2 gatinhos, mas é bem interessante também. Eu tenho aqui uma Shih Tzuzinha e ela dá um trabalhinho, né? É uma assistênciazinha bem interessante. Questão de recolocação profissional é uma preocupação que você tem, não só de fazer a pólice para o segurado, mas na saída dele, né? No desligamento, você pode estar acessando, né? Acionando esse tipo de assistência para que ele tenha, né? Às vezes a pessoa trabalha muitos anos na empresa e ela, pelo menos, ela vai sair dali com alguma orientação. Voltei aqui para essa tela. Aqui são os limites, né, de capitais. É claro, né, gente, eu estou entrando, o mínimo de vidas, no VG são 3 vidas. Ah, Ney, eu posso fazer 5 milhões para essas 3 vidas? Vamos propor lá para a área e ver se é factível, né, se é aderente ou não. Vou te dar um exemplo. O sócio ganha 5 mil reais na empresa, o funcionário 2 mil. Tem sentido colocar 5 milhões para essa pólice? Talvez não. Mas aqui são os limites máximos que o produto permite, né? E aí, após você colocar no portal ou enviar, né, porque você tem uma caixa departamental que se chama cotacão, né? Só que esse cotacão normalmente é para coberturas, né, que não estão dentro do portal, né? DIT, algumas coisas. Eu tenho lá 17, um estipulante e 17 subestipulantes. Eu quero cada um com capital diferente. Um eu quero escalonado, outro múltiplo, a gente vai falar isso mais à frente. Um outro por uniforme. Quer dizer, é um pouco mais complicado de você botar isso no portal. Então, o ideal é que você mande direto para o Cotacão e me copie, tá? Porque eu vou fazer uma pré-análise e, eventualmente, eu vou solicitar algumas informações complementares para ajudar o pessoal da técnica a chegar numa taxa melhor possível, né? Mais atrativa possível. Então, se eu pegar aqui, ó, morte acidental, gente, morte acidental é muito barato, tá? Então, uma coisa bacana que tem a Sul América é que eu posso colocar lá 500 mil de capital, né? E colocar 3 milhões para morte acidental. Eu posso fazer diferente, né? Nesse sentido. Então, isso é muito bacana, tá? De você poder ter capitais diferentes. A maioria das congêneres, normalmente você tem que seguir a básica, né? Eu tenho que ter 5 milhões de morte de qualquer causa, 5 de acidental, 5 de invalidez, 5 por invalidez por doença funcional e por aí vai, né? E aqui eu falo de acessibilidade física, lembrando que a acessibilidade física é invalidez, lembra do exemplo do carro, da adequação lá da residência? Só que eu tenho um limite de 300 mil reais, né? E para o segurado ter acesso a essa cobertura, eu tenho que ter pelo menos 50% de invalidez da IPTA, tá? Dessa tabela do invalidez total ou parcial por acidente. Tá? Doenças graves, né, como eu falei lá do câncer, né, do AVC, eu tenho um limite de 100 mil por segurado, né, limitada a 100% da cobertura principal. O que é isso aqui? Eu estou colocando lá para o meu segurado 50 mil. Então, 100% da cobertura principal é 50 mil, não os 100 mil. Então, qual vai ser o limite dessas doenças graves para esse segurado, para essa pólice? Né? Vai ser 50 mil reais, nesse exemplo que eu estou dando. Tá bom? Doenças congênitas, né? Também é a mesma linha, eu tenho 50 mil no máximo, mas respeitando 25% do que for solicitado nessa cobertura. O funeral, tanto para o titular como para o familiar ampliado, o limite é 15 mil reais. Tá? O mínimo é 5 mil, se eu não me engano, é 5 mil reais, tá, gente? Cesta básica, que é a parte de alimentação, né? Ou verbas rescisórias, eu vou ter um limite de 10 mil reais.
foi o que a gente falou, que a gente pode tentar buscar aumentar um pouquinho. O cônjuge aqui, eu vou pedir a data de nascimento, né? E ele pode ter 50% do limite do capital do segurado. Então, se o capital do segurado for 5 milhões, eu posso ter 2,5 milhões. Se no exemplo de 1 milhão, né, que for o capital do segurado, o capital máximo do cônjuge vai ser 500 mil reais, tá? E não 2 milhões e 500. Morte do filho, ele automaticamente ele fica em 10 mil ou 25% do limite da cobertura. Vamos supor que eu utilizei lá 5 mil reais, por exemplo, de capital desse segurado. Então, o limite vai ser 25% desses 5 mil. Despesas médicas e hospitalares, né, que é a famosa DMHO. Eu tenho, para segurados até 60 anos, eu tenho um limite de 20 mil, e para segurados de 61 a 65, eu tenho 10 mil reais. Eu tenho um segurado aqui que tem 70 anos. Eu posso entrar? Propõe, e aí a área técnica lá vai analisar. Tá? Essa diária... Não. Quando terminar as coberturas, eu puxo uma perguntinha aqui do João Batista. Tá bom. A diária por incapacidade temporária, o limite total é 34 mil. Tá? O que é esse 34 mil? Seria 34 mil dividido por 30. Quer dizer, ele teria um limite diário de R$ 1.133,33. Né? Sendo que o DIT ele tem algumas regrazinhas. Quais são as regras? Né? Eu tenho uma carência, né, inicial de 60 dias, né, se for doença, ou 60, exceto para acidente, né? Porque acidente é um evento inesperado, né, esporádico. Tá? Então, se for para doença, eu teria, contratando a pólice hoje, só teria direito após 60 dias. Okay? E uma outra questão é a franquia. Né? Eu tenho uma franquia de 15 dias, só que essa franquia aqui na Sul América a gente fala que é paga. De que forma? Bem, eu já estou fora da carência dos 60 dias, né? Não consigo trabalhar, seja por uma doença, por um acidente, por algum fato nesse sentido, né? Fiquei 20 dias afastado. Né? Então vai ser dado o sinistro lá na central, vai ser enviado um e-mail com toda a documentação necessária, né, para acessar esse sinistro, e se eu fiquei 20 dias afastados, eu só tenho direito a 5 dias, porque 15 vai ser a franquia. Tudo bem? Isso normalmente traz dúvidas também para o pessoal que está cotando. Aqui, em termos de comissionamento, deixa eu colocar assim, se eu consigo, porque às vezes tem umas dúvidas. Se eu trabalhar 0 de agenciamento, o maior comissionamento que eu posso trabalhar é 40%. Tá? E isso lá dentro do sistema ele faz a conta, né? Ele faz o cálculozinho. Pô, mas como assim, Ney? Bem, se eu trabalhar com 150% de agenciamento é uma antecipação de uma comissão, ok? Então, se eu pegar 150 e dividir por 12 meses, que é a antecipação, é como se eu estivesse trabalhando com 12,50 de comissão. Então, se eu estou dizendo que a minha comissão máxima é 40 menos 12,50, se você quiser trabalhar com 150% de agenciamento, a tua comissão máxima vai ser 27,50. Ok? Se tiver dúvida, me fala. Tá? Eu, particularmente, aqui... eu nunca gosto... Ney, temos algumas dúvidas. Acho que é legal a gente puxar agora. Tá bom. Vamos lá. O João Batista está perguntando se essas assistências, essas coberturas todas, elas são contratáveis ou ela já está inclusa? Não, são contratáveis. Tá? Tá. Quando eu entrar lá no portal, por isso que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver até o horário, né, gente? Ainda tem tempinho. Você vai verificar que você tem que clicar no habilitar o botão e das coberturas tem que colocar o valor.
nas assistências você só habilita ou não. Tá? Você Perfeito. vai ver isso lá melhor no portal. Aí, olha só, temos sim. O José Gomes, ele está perguntando se pode ser feito esse seguro para a empresa do terceiro setor, e a Alec Vânia está perguntando se pode ser feito para MEI. Para MEI, no portal, vocês vão verificar lá que tem CNPJ, MEI, SEI, tá? Então pode ser feito sim. Eu não entendi a primeira pergunta. Terceiro setor que você fala... ONG. Eu prefiro que vocês cotem, tá? Porque é possível, tá? É possível, mas vai ser analisado, tá? Eu, por exemplo, eu cotava muito, não aqui na Sul América, mas uma ONG que, na verdade, tinha médico, né? Era um hospital que tinha médicos por baixo dela, né? Então era muito fácil de você identificar a atividade, identificar os profissionais, né? Os contratos que eram feitos e tudo. Então, talvez aí, tá, gente, falando assim, a dificuldade seja identificar a atividade, o local... Ele até falou aqui, associação, sindicato... Não, sindicato, certo, e a gente até tem apetite para isso, tá? Aí, foi bom falar, deixa eu só anotar aqui, eu vou concluir aqui e voltar para a questão de associação e sindicato, tá? Eu já volto para brigar aí, tá, Zé, pelo compartilhamento e participação. Em relação a comissionamento, tá ok, né? Porque normalmente o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, senão a gente volta aqui. Tá. Toda essa parte, eu volto lá no sindicato. A parte de terceiro, desculpa, deixa eu voltar, que seria justamente sindicato, associações e ONGs, né? Então, tá respondido, bacana. Tá. Essa parte do Vida Web, isso aqui vai ser aonde vai ser alimentado as massas, né? Os faturamentos. Então, a gente tem o Vida Web, que é um internet da Sul América, é um sisteminha onde você vai estar importando as massas para faturamento. O primeiro faturamento, obrigatoriamente, ele é feito pela central de implantação. Então, quando vocês fecharem um Vida em Grupo, por exemplo, e vocês vão estar recebendo parabéns, cartas de boa-vinda, né, e tudo, número de apólice e tal, com algumas orientações para onde mandar a planilha de Excel, né? Vocês vão mandar essa relação de vida, que nada mais é do que uma planilha com nome, CPF, data de nascimento, sexo, dependendo se é por cargo, salário e tudo, vai ter uma informação a mais ou a menos, né? E vão mandar para implantação. Eles vão implantar, já faturar de acordo com as datas lá de vencimentos escolhidas, tudo bonitinho, e a partir do segundo faturamento vai ficar por conta ou do corretor ou do estipulante, né? E aí é uma negociação que vocês vão ter com o estipulante para quem que vai ficar a cargo dessa alimentação, dessas informações, tá? Nessa planilha... Pois não. Desculpa, não, desculpa. Ah, tá. Eu não vou entrar aqui, que é um videozinho,